Elaine Cortez. Presente, Juliana Pereda. Aqui, 2 mães 2 educadoras. e convidados muito especiais. Começa agora, Reunião de pais. em pauta, filhos, família, sociedade e as lições de vida que não estão sendo feitas em casa e nem na escola. Um exercício de consciência e reflexão para as provas reais. Tempo e espaço para uma autoavaliação. Afinal, quantos problemas precisam ser repetidos para que a gente encontre a resposta? Bem-vindos a mais um episódio do podcast que está dando o que falar. Eu sou Elaine Cortez. Eu sou a Juliana Pereda e hoje o nosso convidado é o Marcelo Rodrigues. Bem-vindo, Marcelo. Ele é casado com a Neucimar, pai da Andresa, teólogo, psicólogo, especialista em psicologia positiva, autor do programa Dê um Up em Sua Vida e acompanha casais e famílias voluntariamente há muitas décadas. Seja bem-vindo ao Reunião de Pais. Olá, Elaine. Olá, Juliana. É um prazer muito grande estar aqui. Me senti muito honrado, muito feliz, pelo convite. Nós e espero também. ajudar vocês aí a atingir os propósitos do programa. Com certeza. Então, Ju, a gente começa com uma pergunta sobre um estudo. Hoje o Marcelo veio explicar para a gente sobre um estudo de um americano, pesquisador e psicólogo clínico como ele, que fez um trabalho de 4 décadas sobre a previsão de divórcios e a estabilidade conjugal. O nome desse pesquisador, desse teórico, é John Gottman. E ele traz um tema muito interessante para os dias atuais, que é como é que eu mantenho a minha estabilidade conjugal e quais são os pontos de alerta que a gente percebe numa relação que podem desencadear numa separação, num divórcio. Que estudo é esse? Bom, o John Gottman, ele fez um estudo extraordinário, de 4 décadas aí, em que ele colocou os casais e ele replicou essa experiência, por diversas e diversas vezes, não sei aqui exatamente a quantidade, mas foi uma pesquisa de laboratório com os casais durante muitos e muitos anos, para se chegar a um resultado preciso. Então, o que o Gottman ele observou? Quando os casais estão discutindo a respeito dos seus conflitos, ele identificou 4 comportamentos que são destrutivos, disfuncionais para a relação, que ele denominou os 4 cavaleiros do Apocalipse devido ao alto poder de destruição desses comportamentos. E isso é algo muito importante porque ele consegue prever que quando esses 4 comportamentos estão presentes no momento do casal discutir os seus problemas, há uma previsibilidade de mais de 90% de que este casal está a caminho do divórcio. Então, quem trabalha com pesquisa sabe que esta é um índice muito alto, 90% de previsibilidade. Então, isso é um alerta para os casais, estarem observando, de observarem esses comportamentos, detectarem esses comportamentos, que são comportamentos verbais. A gente está tratando de comunicação no casamento. Não existe comunicação perfeita entre nenhum casal. O Leandro, óbvio. inclusive, um dos nossos convidados que esteve aqui, falou que comunicação acho que é um dos principais problemas, O nos que lidera, relacionamentos. A gente, nos estudos, identifica o que eles chamam de 5 gigantes de um casamento com filhos. Não sei se você concorda com a sua experiência clínica e de aconselhamento, mas são comunicação, sexo, finanças, criação de filhos e família estendida, que pode ser, são os parentes, sogra, sogro, filhos Cunhado, eventualmente de um outro relacionamento anterior, enfim. Faz sentido? Comunicação lidera mesmo? Sim, faz todo sentido. E essas áreas específicas que você mencionou, Elaine, eu colocaria a comunicação, sim, também como um problema, mas ao mesmo tempo
como uma oportunidade, porque é justamente saber falar, saber conversar, saber falar sobre os conflitos, ou seja, a comunicação ela pode ser ela pode ser ou uma arma de ataque, mas ela pode ser também um recurso para se resolver problemas nessas outras áreas. Olha isso. Então isso é uma coisa muito importante, não é? Quando o Gottman ele aponta os 4 cavaleiros do Apocalipse, isso não tem nada a ver com teologia, mas por que ele metaforicamente dá este nome a esses 4 comportamentos que ele detectou? Porque quando você vai para a Bíblia, para o Novo Testamento, lá para o Apocalipse, você tem os 4 cavaleiros, né? Ou na verdade são 7, né? Mas os cavaleiros do Apocalipse são um prenúncio de juízo, de destruição. Então ele usa dessa metáfora para demonstrar o caráter, a natureza desses comportamentos. Agora, uma coisa muito importante, Elaine e Juliana, é que esses 4 comportamentos, eles estão presentes em todas as relações conjugais. Então, a questão não é se eles aparecem ou não, que eles estão presentes. Eles vão aparecer. A gente vai escorregar na banana. Em algum momento a gente vai. Uhum. Mas a questão é a frequência e a intensidade com que eles aparecem. Então, se são comportamentos verbais que aparecem com muita frequência, com muita intensidade, com muita força, então há um prenúncio aí, uma previsibilidade de 90% de divórcio. A gente tem uma média no estudo dele apontada como o que seria frequente, porque às vezes as pessoas elas perderam até essa referência. Por exemplo, 2 vezes por semana isso acontece. Isso é frequente ou não é, né? 1 vez por mês isso acontece. Tem uma média? O que a gente poderia considerar um ponto de alerta? Eu não sei se ele pontua isso, né? Mas eu acredito, há um outro dado importante, não sei se vai responder a sua pergunta, que para a gente construir um relacionamento conjugal satisfatório e duradouro, e quando eu falo duradouro é que dura, mas nem tudo que dura é satisfatório, mas satisfatório é aquilo que é prazeroso, que vale a pena para os dois. Não é como a gente colocar numa lista, não é, as perdas e ganhos, né? E a gente pode até fazer isso, né? Mas internamente eu percebo que na minha relação eu tenho mais ganhos do que perdas. Toda relação há ganhos e perdas. Internamente eu percebo que eu tenho mais interações prazerosas, positivas do que negativas. O balanço tem que ser mais positivo. Para os dois, para que a relação seja satisfatória e duradoura. Então, um certo estudo indica o seguinte, que para eu construir essa relação satisfatória e duradoura, eu tenho que, com frequência, o casal tem que, com frequência, ter 5 interações positivas contra uma negativa. Ou seja, isso pressupõe intencionalidade, né? Exatamente. Porque consciência e ação, né? As interações negativas, aquilo que acontece de ruim no casamento, entre o casal, causam um impacto maior e mais duradouro do que as coisas positivas. Então você tem que compensar. O ser humano é assim. Então, o cérebro ele tem esse viés negativo. Então né? Não adianta. A gente fala assim, não, tudo bem, todo dia a gente briga e faz as pazes todo dia. Não, tem que ter 5 interações, segundo o estudo. Tem que ser mais legal do que... mais, sim, né? 5 interações legal, gente, positivas contra uma negativa. Então, brigou hoje, tem 5 lições de casa. Olha a dica do podcast. Olha a dica valiosíssima. E a gente nem começou a falar dos cavaleiros ainda. Pois é. Né? Eu tô super curiosa. Vamos então trazer os cavaleiros do Apocalipse para a conversa e começar a falar deles? Sim, vamos lá. Qual seria então o primeiro cavaleiro, Marcelo? Sim, o primeiro cavaleiro, vamos falar do criticismo, tá? O criticismo é aquela atitude de criticar o outro, mas de uma forma que o outro é depreciado, é humilhado. Estamos falando das agressões verbais, dos xingamentos. A crítica, ela cumpre um papel importante na resolução de problemas. Não tem como a gente dizer, não vamos criticar nada. Isso seria a gente pegar os problemas e jogá-los para debaixo do tapete. A gente não pode fazer isso. Casais saudáveis discutem os seus problemas, apontam os erros, apontam as falhas. Agora, o criticismo do que trata o Gottman no seu estudo é aquela atitude do casal, ao invés de atacarem os problemas, atacam um ao outro. Ataca o mensageiro. A pessoa do outro. Então, e não o fato, né? Exatamente. Então, isso realmente é algo muito destrutivo. Então, o casal combina lá, quando se casam, de que não vai haver janta, vamos dizer assim, vão comer lanchinhos à noite. Com o passar do tempo,
o marido começa a cobrar que não tem janta. E a esposa fala, não, mas nós combinamos isso. Então, qual que é o problema nesse exemplo que eu estou dando? É a janta... A comida, né? Esse é o problema. É. Como que eles vão resolver isso? Aí o camarada chama a esposa de preguiçosa, folgada. Aí começam os ataques ad hominem, né? Isso. E aí ela cita a família dele, mas você que é preguiçoso que nem seu pai. E aí, pronto. Então... aí começa a colocar outras pessoas na encrenca, né? Então, Era só uma janta, gente, né? Exato. E aquela questão dos casais discutirem por questões irrelevantes. A gente tem que chegar no momento da vida que a gente tem que parar e pensar pelo que vale a pena brigar, pelo que vale a pena discutir. Entrar nessa guerra, né? Exatamente. Então, esse seria o criticismo, né? Aquela crítica ácida que humilha, que agride, que deprecia o outro. Por um outro lado, surgiu uma dúvida. A gente ouve muito falar naquela expressão crítica construtiva, né? E tem uma parcela da sociedade que diz assim, não existe crítica construtiva, crítica é crítica. Em geral, pessoas muito sensíveis a qualquer tipo e nível de correção do desvio de caráter, da mudança de comportamento. Então, elas ficam sensíveis demais e intolerantes a qualquer tipo de observação que possa trazer crescimento a partir de uma renúncia. E a gente vê isso até nas crianças, nos adolescentes, na juventude, nas empresas. É como se a crítica fosse destruidora, né? Existe a crítica construtiva que constrói, de fato, você já falou um pouquinho disso, mas eu queria entender, ou não, ou a crítica sempre vai fazer mal? Não, eu não acredito que a crítica faça mal, porque a questão não é a crítica em si, mas é como se faz a crítica. Perfeito. A forma que se faz a crítica. Uma coisa é crítica, outra coisa é criticismo, né? Pelo que eu estou entendendo. Exatamente. A crítica, ela tem um poder muito grande de nos transformar como seres humanos. É diferente do elogio. O elogio, ele é um poderoso reforçador de comportamento. Né? Por exemplo, seu filho arrumou a cama, elogia, mas na hora que ele arrumou a cama. Isso tem um poder de fazer com que aquele indivíduo, né, aquele adolescente que arrumou a cama, ele se sinta encorajado. Não é você elogiar daqui 3 semanas. Não elogia, ele acabou de arrumar a cama, elogia. Isso é um poder de reforçar um comportamento positivo. A crítica, ela vai... Agora, o elogio, ele não nos transforma. Agora, a crítica, sim. A crítica vai produzir uma transformação positiva, de mudança, de melhoria, não é? No comportamento, nos princípios, nos valores. Então, se eu vejo alguém da minha família tendo uma atitude não muito correta, não muito boa, não muito positiva, eu posso criticar essa atitude, mas sem ofender. Então, a gente tem que aprender isso, que é possível criticar sem ofender, sem humilhar, sem depreciar, sem diminuir, que é possível criticar e continuar amando, continuar respeitando e continuar acolhendo e não desprezar. Então, eu acredito que no poder da crítica, sim. Mãe faz mais Exatamente. do que a crítica construtiva. Né? E assim, Ju, é uma aula, né, que a gente está tendo hoje. Acho que vale a pena até, se você está assistindo e pode anotar isso. Se coloca no nosso lugar, porque é isso que a gente está acontecendo tomar aqui. nota disso, aprender, porque isso é uma aula mesmo. Então, o que a gente está falando criticismo é uma coisa, crítica é outra. Criticismo eu ofendo o... É o como, é a maneira, É o como e sobre a pessoa, a crítica é sobre o fato. A gente falou do Novo Testamento, eu vou fazer só uma perguntinha para a gente pular para o segundo cavaleiro. Jesus criticava? Se sim, muito. Como ele fazia isso? Muito. Jesus, as pessoas têm uma visão, principalmente os não cristãos, né? Tem uma visão um pouco utópica de Jesus, né? Aquele ser passivo, não é? Que só falava de amor, que passava a mão na cabeça de todo mundo. Manso e humilde. Né? Mas, na verdade, Jesus ele era enérgico quando precisava. Né? Uma passagem do Novo Testamento que quando Jesus chega no templo em Jerusalém e vê que o culto a Deus, às vezes, se transformar num grande comércio, ele pega um chicote e sai derrubando. Né? Alguém pode dizer, mas ali ele foi muito violento.
Não é? Ele não bateu nas pessoas, ele apenas estava organizando a casa que é dele. Né? Os próprios apóstolos, né? O tanto que eles não tomavam, né? Assim, de Sim. bronca, né? Mas Sim. era um Momentos. jeito diferente de Sim. fazer isso, né? Jesus nunca humilhava as pessoas. Ele mostrava o erro, né? O que estava acontecendo de errado, mas sem humilhar, sempre acolhendo, abraçando. Mas ele né? usava imperativos, né? Vá e não peque mais. Sim. Era assim. Siga-me. Sim. Siga-me. Assim, não tinha meias palavras, né? Sim, os discípulos, eles constantemente estavam lá discutindo para saber qual deles era o mais importante. Sim. Jesus, por diversas vezes, todas as vezes que isso aconteceu, os discípulos foram criticados. Né? Sim. Disse, ó, aquele que quiser ser o maior, seja o servo dos demais. Eu tenho só uma dúvida antes de Sim. passar para o segundo cavaleiro, que é algo que acontece muito com casais, que são as críticas com plateia. Sabe, assim, aquele casal Que pegou a mania de falar mal do marido na perto frente de dos todo mundo, na outros. família. No churrasco de domingo. Exatamente. Ai, gente, isso é terrível. Isso se enquadra dentro da categoria criticismo? Totalmente. Sim, né? Totalmente. Porque é vexatório, né? Assim, É você- vergonhoso você colocar a pessoa num spot- palco, sim. né? E humilhar Jogar a a pessoa. luz pra É ela. uma humilhação pública. E mesmo que seja sutil, né? Tipo assim... Na brincadeira. Exemplo. Ah, a Juliana não gosta muito de... Lavar louça, Lavar sei lá. louça, não. De escovar o dente, não. É. Você não tá ofendendo, mas tá, né? Sim, com certeza. E levando temas que são, às vezes, Pessoais, pessoais, íntimos. íntimos do casal para um público, né? Não pode, de forma alguma. Né? Porque você está expondo a pessoa diante de familiares. Então, Amigos. isso nunca é positivo. Isso vai, como se diz, vai dar ruim. Né? Como se diz aí popularmente, vai dar errado. Isso vai ser prejudicial para a relação. Né? A confiança ela vai sofrendo uma ruptura. Né? A admiração, que talvez eu possa falar um pouco no final sobre isso, a cultura da admiração, ela vai sendo corroída. Então, isso para o casamento, para o relacionamento, é muito danoso. Ok. Perfeito. Muito E o bom. segundo? Qual é o segundo que vem para arrebentar tudo? Já anotaram o primeiro, né? Criticismo. Eu já estou anotando. É isso. O segundo, vamos falar do desprezo, né? Vamos deixar a defensividade em terceiro lugar aí. Vamos falar do desprezo, que, segundo Gottman, dos 4 cavaleiros, O pior. o pior. Olha isso. É o pior, é o Não, mais... mas o sentido da palavra desprezo já é forte, não é? É. Assim, o ignorar totalmente. O desprezo, ele vai aparecer em forma de ironia, de sarcasmo. E eu acho que... E eu concordo realmente com Gottman, porque o desprezo ele é muito sutil. Porque ele vem com uma máscara de que a pessoa está só brincando com o que está falando. Né? Não é só uma brincadeira, estou brincando com você. Mas o desprezo ele é uma forma de humilhar a pessoa, de desprezar a pessoa, de diminuir o outro. Então, no desprezo, é quando aquele que está desprezando está se colocando como alguém superior ao outro. Então, vai aparecer em frases como, por exemplo, e todos nós aqui já escorregamos nessas bananas, tá? Sim. Pronto, começou a falar a sabe tudo. Começou a falar o dono da verdade. Então, são formas... Agora vai falar até 2050, né? Ou então... Virou podcast. Ou então, aquela frase assim... olha, eu não vou nem tentar te explicar porque você não vai entender. Essa aí... Ou seja... Essa é fatal em todos os CEPs. Olha, no meu já teve, né? confesso. Não adianta te explicar. Não adianta falar. Você não vai entender. Ou seja, eu sei e você não sabe. Né? Eu tenho a sabedoria, a sapiência e você é um ignorante. Então, não tem como te explicar. Você não vai entender. Né? Ou qual é o seu problema? O que está acontecendo com você? Tenho que desenhar. A gente falou das humilhações no ambiente familiar, né, no churrasco de domingo. Por exemplo, isso pode aparecer quando o marido fala assim a respeito da esposa, né? Você tem que cozinhar que nem a sua irmã. Meu Deus. Ou que nem sua mãe. Que nem sua mãe. Entendeu? Então, essas comparações... Por que você não faz assim em casa? Exatamente. Meu Deus, né? É Mas uma muito dúvida, ele tem que ser verbal ou também se enquadra no desprezo aquela punição
pelo silêncio, sabe? Aquela coisa de respostas monossilábicas ou ausências presentes e silêncio. Tem gente que pune com o silêncio. Isso também é desprezo? Sim, o silêncio, ele é aterrador, né? Porque o silêncio Ele fala. é ensurdecedor. Aí a gente vai pular lá para o quarto cavaleiro, né? Esse não o silêncio não está no desprezo, então. Ele pode fazer parte do desprezo sem Tá. dúvida, né? Mas eu diria que na comunicação não verbal, esse desprezo Tá mais em apontado outro. pelo Gottman, eu colocaria não o silêncio, mas Na eu colocaria obstrução. as expressões não verbais, Tá. né? O olhar, o levantar de sobrancelha, o levantar dos ombros, né? Tá. Entendi. Então, por exemplo, o marido chega e fala assim para a esposa: olha, eu vou jogar bola com os meus amigos, tudo bem? A esposa responde, Tanto né? faz, né? né? Então, veja bem, ela está dizendo que ele pode ou que ele não pode? Ela está dizendo que tanto faz, né, para ela, que ela não se tanto importa. faz, ou, olha, se você for, você sabe o que vai te acontecer. Sim. Exato, eu gostaria que você não fosse, né? Mas já que você está falando que vai, tá aqui a minha resposta, né? Ou um olhar meio estranho, né? Então, o desprezo ele pode aparecer de muitas formas. Mas eu diria que é isso, né? O desprezo ele vai aparecer verbalmente por meio dessa depreciação do outro. De Uma humilhar forma... o outro, né? Esse sarcasmo, a ironia. Eu já tive a oportunidade de atender casais em que a esposa fazia essa queixa. Olha, meu marido a todo tempo está sendo sarcástico, irônico. Então, assim, a pessoa, tudo que ela fala é na base dessa ironia, desse sarcasmo, em que há uma mensagem subliminar, indireta naquela frase carregada de ironia, de sarcasmo, né? Mas a pessoa que despreza, ela tem consciência de que ela faz isso? Assim, nos tratamentos, nos acompanhamentos que você faz de casais? Ou às vezes ela... Não, eu não acho que eu sou sarcástico ou irônico. Existe isso? Pode acontecer da pessoa não ter consciência do que está fazendo. Né? Tá. Pode ser. Isso varia de pessoa para pessoa. E aí o trabalho é o quê? É trazer a consciência. Agora, pode ser que a pessoa tenha plena consciência e faz isso justamente para ferir o outro. Né? Mas pode ser também que, dependendo da pessoa, ela não tenha uma consciência do que ela está fazendo. Existe uma coisa, isso vale para todos nós, que nós temos a nossa família de origem. Eu ia chegar nesse Então, ponto. como que papai e mamãe resolviam seus conflitos? Como que eles conversavam sobre os conflitos? E quando a gente cresce num ambiente familiar, seja ruim ou saudável, ou mais ou menos, ou perto do aceitável ou do inaceitável, a gente às vezes promete, olha, não vou agir como meu pai e minha mãe se tratavam. Aí a gente cresce, vira adulto, se casa e de repente a gente se pega fazendo a mesma coisa. Então significa que esses cavaleiros eles podem ser aprendidos pelas Sim. crianças. Sim. Isso vai explicar depois, talvez, os comportamentos desses filhos em relação aos próprios pais, ou quando adultos em relação aos seus parceiros, ou em relação às pessoas que eles convivem. Sim, não é a única explicação, né, para Mas os é cavaleiros. uma possibilidade grande. Enorme, né? Os cavaleiros, esses comportamentos destrutivos, disfuncionais, eles podem aparecer porque o relacionamento não está bom, está na UTI respirando por aparelhos, o casamento está degringolando, então os cavaleiros vão aparecer porque os corações estão muito machucados, muito endurecidos, né? A confiança sofreu uma ruptura, às vezes caso de traição, infidelidade, mentira. Então, tudo isso vai prejudicando a comunicação. Você acha, Marcelo, só antes de emendar aqui, além da família, né, a nossa família de origem, que o meio que a gente vive, né, a cultura, né, eu digo isso porque eu tenho uma sensação de que a gente sofre muita influência, né? As novelas, né? Os programas, as músicas, que de alguma forma, ao invés de melhorar a situação, atiça esses cavaleiros? Ou é só uma ilusão? Eu vou dar, gente, nenhum... Você entendeu o que eu entendi, eu vou até fazer um comentário aqui. Os sertanejos de plantão não me critiquem, porque algumas músicas eu até curto bastante, mas dependendo da letra, é a sofrência, sabe? Que vai mostrar, por exemplo, aquela mulher que
canta o desprezo, canta o bate-boca, né? E também o mito... Isso é exaltado. Isso é exaltado. E o mito também do amor romântico, porque como é que as crianças aprendem, né? Com os desenhos e com os filmes, desde muito cedo, que um príncipe resgata, que a princesa, que assim, não mostra uma relação de sacrifício e de renúncia, né? A gente aprende um amor romântico que, na prática, é um mito, porque ele não é o amor de Corinthians, né? O amor sacrificial, que não se preocupa com os próprios interesses e tal. Tem a família de origem, mas essa influência cultural também determina isso? Acho que não tem como a gente excluir a influência da cultura, né, nos comportamentos. É impossível isso, né? É impossível. Mas eu acredito que existe um poder muito grande na família de origem, na criação que tivemos. Acho que isso é o fator preponderante, né? Porque essa criança ela cresce num ambiente familiar saudável, né? Em todas as suas fases, né? Desde o nascimento, infância, adolescência, juventude. Esse indivíduo tem boas referências, né, parentais. Eu acredito que esse indivíduo ele está crescendo de uma forma em que ele consegue se proteger melhor dessa influência cultural, né? Dessas influências. Então, eu pontuo a questão da família de origem como que a criança ela viu os pais resolvendo seus problemas por meio da comunicação. Acho que isso tem uma influência enorme, né? Então, como que a criança ela via papai e mamãe discutindo seus problemas? Era por meio da gritaria, do xingamento, né? Um dos dois batendo a mão na mesa e dizendo quem manda que sou eu? Ou o silêncio, né? Um dos dois, normalmente o marido faz isso, entra dentro de um quarto, se fecha lá e não fala com a esposa por horas ou dias. Então, como que a criança aprendeu os pais, qual foi o aprendizado que essa criança teve em termos de como que eu vou resolver conflitos? Esse indivíduo cresce, vai para um casamento, vai para um relacionamento conjugal e se vê tendo as mesmas atitudes na hora de se resolver problemas, porque foi assim que ele aprendeu. Ele não sabe fazer de outra maneira. Ele aprendeu que se resolve problemas mandando calar a boca, humilhando, xingando, desprezando, depreciando. Porque foi dessa maneira que esse indivíduo aprendeu com os pais na família de origem a resolver problemas. Então, quando, por exemplo, eu tenho um programa de terapia de casal, eu trabalho com um questionário em que eu faço esse levantamento, como que era essa relação familiar lá na sua origem, para que eu consiga entender os comportamentos atuais daqueles dois indivíduos. Uhum. Isso significa que a conjugalidade, né, ou o relacionamento ali afetivo, amoroso dentro de casa, quando existem filhos nessa relação, ele está determinando a formação desse ser humano e pode comprometer as futuras famílias. Então, você destrói o casal, você desestabiliza a base, você coloca essa construção em ameaça, é isso, né? Sim, são padrões de comportamento que se repetem. Uhum. Né? Se a gente parar e prestar atenção em nós mesmos, com muita atenção. E com muita sinceridade, sim, né? muita sinceridade. Você vai encontrar, né, coisas do seu pai e da sua mãe em você, boas e ruins. A gente vai encontrar. Não é só no jeito de andar, na genética, né? Mas nos comportamentos, nas crenças, nos valores, nos princípios, na forma de entender a vida. Quais são as áreas mais importantes da vida? Vamos colocar aqui dinheiro, família, sexo, trabalho, descanso, espiritualidade. Então, todos nós temos um pensamento, né? O que a gente pode chamar de crenças, a forma como nós interpretamos a vida, o quanto que a gente carrega de carga, né? A forma como a gente entende a nós mesmos, a nossa história, como que a gente se enxerga como seres humanos, os relacionamentos. Então, a gente traz uma carga da família de origem. Então, a gente sempre tem que estar parando para pensar o que eu estou trazendo da minha família de origem, que padrão de comportamento, de pensamentos, de valores que não estão me ajudando no meu crescimento, na minha evolução como ser humano. E o que está atrapalhando. Mas é óbvio que isso é algo que não está claro para muitas pessoas. Então, às vezes a pessoa tem, por exemplo, uma visão errada sobre dinheiro, sobre sexualidade, prosperidade, família, Deus, igreja,
Então, se a pessoa tem uma visão distorcida de algumas dessas áreas e de algumas delas, é óbvio que o resultado não vai ser bom. Daí a importância das famílias, né? Mais uma vez, a importância dessa educação, né? Educação que forma, né? Caráter, valores, princípios. O terceiro cavaleiro agora, então. Ó, de novo, retomando. Criticismo, desprezo, certo? Desprezo. Agora o terceiro. Anota aí, gente. O terceiro é a defensividade. É aquela atitude da pessoa se fazer de vítima, colocar a culpa no outro. Nossa, essa aí é... E não assumir a responsabilidade pelo problema. Vamos lembrar, retomando lá o começo, né, da explicação dos 4 cavaleiros, que a gente está falando de comportamentos que surgem no momento, é um momento muito específico, quando o casal está discutindo os seus problemas. Algum ponto de divergência. Sim, estão resolvendo um problema, estão resolvendo conflitos, diferenças de opinião, de ideias. Então, quando neste momento o casal está resolvendo um problema, uma situação, esses comportamentos vão aparecer, lembrando que eles são destrutivos e disfuncionais. No caso da defensividade é isso, é o sujeito não assumir a responsabilidade pelo que está acontecendo, pelo menos parte da sua responsabilidade. Então, aquele sujeito que diz, olha, o problema está com você. Eu só fiz isso porque você fez aquilo. Exatamente. Então, ele fica na defensiva e busca uma justificativa, uma desculpa para aquilo que aconteceu. Né? Terceirizar essa culpa aí. Exatamente. Vamos supor, o sujeito ficou responsável por lavar a louça. Né? Aí o marido vai lavar a louça. Aí a esposa chega lá e fala, pô, você não enxugou a pia. Olha só como que os cavaleiros se cruzam. Né? De repente a esposa fala assim, você não faz nada direito. Ela está usando o criticismo. Aí vai numa escalada. Olha o criticismo aí. Como que essa esposa deveria falar para o marido que ele não enxugou a pia? Ele vai dizer que ele é relaxado, que ele não faz nada direito. Fala assim, olha, poxa, que bom que você lavou a louça, mas você poderia... Seria bacana se você enxugasse também a pia, ficaria um serviço melhor. Então, olha só como que é diferente. Né? Ou da próxima vez que você lavar, né? Sim. Seca a pia também. Seca a pia também. O John Gottman, ele preparou, de repente, algum antídoto para cada cavaleiro do Apocalipse? De repente, Sim. algum... isso algum é legal, assim, a gente um saber. que ataca, assim, isso me ocorreu agora. Sim, porque quando ele falou que eles se cruzam, eu já consegui até visualizar. Sim, sabe um exército... Sabe aquela tropa do mal versus a tropa um anjo do bem. que chega assim, sabe? Para defender. Sim, no caso do criticismo, o que seria o antídoto? Você vai criticar o que a pessoa está fazendo, evita a palavra você. Olha, ou então termos generalistas, que acontece, corriqueiro nos relacionamentos. Você sempre, nunca, sempre. Ou sempre. Já falei 1 milhão de vezes. Exato. Né? Em vez de a pessoa vai limpar algo, ela vai limpar um canto da casa. Em vez de você falar, hoje você é um porco, é um relaxado, não faz nada direito, você fala, olha, você poderia ter feito isso melhor, dessa forma. Ou então, como que você faz uma crítica com muita sabedoria? Você diz o que você está sentindo. Olha, você chegou tarde, isso me deixou preocupada, me deixou preocupado. Ao invés de dizer, você é um irresponsável que não avisa onde você está. Então, olha isso como muda as tudo, né? Muda tudo. Então, muda uma vida inteira. Muda, gente. Exatamente. Né? Salva famílias. Salva. Sim, no caso do desprezo, o antídoto é a construção da cultura da admiração. Uma coisa que eu faço no meu trabalho com casais terapêutico, logo na primeira sessão eu pergunto, quais foram os fatores de atração entre vocês? O que atraiu? Quais são esses fatores de atração? Por que você foi atraído por ele e por ela? Aí eles trazem uma lista. Relembrar essa história, não é verdade? Porque é óbvio, se eu resolvi me casar com minha mulher, porque eu vi um monte de coisas nela que me atraiu. Sim. Atributos físicos, morais, espirituais, não é? Então, um monte de fatores que fez com que eu me sentisse atraído por ela e vice-versa. Então, quando o casamento entra em crise e o desprezo está muito presente, é porque essa admiração está ruindo. Então, isso precisa ser... Ou ela está muito guardada ali num baú cheio de pó, né? Sim, exatamente. Não foi renovada, né? Sim. Então, o antídoto para o desprezo, voltando um pouco, já que você falou do antídoto, o antídoto é esse, é reconstruir essa cultura de admiração.
Então, a prática da gratidão, que a gente aprende na psicologia positiva, é fundamental, é muito importante. Eu sou casado com a Nil há 31 anos. Olha que legal. Somos um casal perfeito? Longe, muito longe disso. Quando eu coloco uma foto nossa lá, eu coloco o hashtag não somos perfeitos, né? E é óbvio que não somos perfeitos e há coisas que ela faz que me irrita, né? Aquelas manias, as nossas regras. A gente leva regras não escritas para o casamento. Sim. E a gente quer que o outro entenda isso, né? Ou sem aceite, nunca terem ouvido. ou conversado sobre isso. É. Mas quando eu vejo a Nil fazendo alguma coisa que me deixa chateado, eu paro e penso duas coisas. Primeiro, vale a pena brigar sobre isso? Segunda coisa, ela tem crédito. Olha que legal. O saldo dela Ela tem crédito. Então, é melhor eu ficar quieto, deixa isso para lá, vamos relevar. Sim. Porque, primeiro, não vale a pena brigar por isso, ela tem muito crédito. Por quê? Porque a gente vai construindo essa cultura da admiração. Admirar o que o outro é e o que o outro faz. Isso é um exercício, né? Diário. Que É um tem que ser exercício, feito assim, é um o tempo exercício todo. de para a vida, porque a gente sempre olha o copo como a metade da água no copo como o meio cheio, o meio vazio em vez do meio cheio. É. E eu costumo até ir um pouco além. Eu tenho dito para as pessoas, agradeça que há um copo para você encher. Porque vai além de saber o quanto ele está. A gente tem uma cheio, tendência né? a ser mais pessimista, né? E na menos nossa gratos. vida, né? A ingratidão, né? É uma raiz de amargura a ingratidão, né? É. As pessoas estão sempre insatisfeitas. Elas são insaciáveis, de um modo geral. Eu tenho percebido muito isso, sabe? E em geral, criança, adolescente, jovem. Nunca tá bom, né? Nunca tá bom o Sempre quero suficiente. mais. Então, esse marido lava a louça, mas ele podia cozinhar. É. Essa mulher trabalha fora, mas ela podia trabalhar dentro e fora e dar conta de tudo isso aqui. Sempre tem um... Filosoficamente e até psicologicamente, eu tenho um pensamento que a gente sempre vai ter aquele senso de falta nas relações. Elas nunca serão esse preenchidas vazio não é para totalmente. ser preenchido por ninguém, né? Entendeu? Então, assim, a gente sempre vai ter esse sentimento de falta. Sim. Agora, como que a gente supera esse sentimento que é humano? Ele é humano. É a cultura da gratidão. A cultura da admiração. Então, quando eu estou nutrindo isso diariamente, e é óbvio que para funcionar isso de uma forma... O rombo fica menor, não é? É lógico. Antes de eu abrir a boca e falar... Remenda ali o buraquinho, né? Ao invés de você ter que Esticar o rasgo. costurar o rombo que ficou grande. Dificilmente você vai chegar para outra pessoa, se você está fazendo isso, construindo essa cultura de admiração e de gratidão constante, dificilmente você vai virar para o outro e vai dizer você é uma burra. Né? Ou não vou nem tentar te explicar, porque você não vai entender. Exato. Porque você não chega a esse ponto. Você respeita aquela pessoa, você admira aquela pessoa. Né? Não que você vai ser perfeito sempre. Eu Olha, adorei que a legal, frase, ela gente. tem créditos. Gente, isso é muito importante. Assim, pensar, você que está assistindo a Isso aqui gente... são dias de terapia, né? Não substitui, obviamente. Mas assim, pensa você que está assistindo a gente, quais são os créditos, né, do seu esposo, da sua Exatamente, esposa. isso é lindo. Coloca esses créditos, né? Às vezes escreve, se você precisa escrever e visualizar. Traz na memória. Mantém na memória o que traz esperança. E né? lembra desses créditos toda vez que você está pensando em ir para um embate, não é? Agora, você falou uma coisa que me intrigou aqui, muito séria, né? Sobre o vazio. Esse vazio humano, né? Na nossa existência aqui, terrena, ele será preenchido pelo parceiro, porque às vezes existe essa expectativa, né? Que é a história do eu vou casar para ser feliz. Então, tudo que deu errado na minha infância, tudo que deu errado na minha vida vai se resolver com o casamento. Eu vou casar. Você deposita aquela esperança e não toda. passe assim de mágica, eu vou preencher essa dor, esse vazio, o outro tem a responsabilidade de me fazer feliz. Ou é um vazio mais profundo que só pode ser preenchido de uma outra forma? Eu acho que a gente tem essa sensação de plenitude no relacionamento quando a gente está apaixonado no namoro. Sim, né? é verdade. Quando eu costumo dizer que essa fase, que ela é maravilhosa, não tem nada de ruim com ela é maravilhosa, gente. Mas ela não pode durar. Ela não vai durar. Então o corpo nem dá conta. Ela não vai né? durar, mas eu costumo dizer que a gente está no estado de transe ou na dança do acasalamento.
É um estado de graça. É né? uma coisa assim que a gente acorda pensando na pessoa, passa o dia pensando nela, vai dormir pensando nela. Antigamente, né, tinha os telefones, agora os celulares, né? A gente ficava horas, Não, ligava você durante desliga. Você desliga. Não, vamos desligar, hein? 1, 2, 3. Não desligou, hein? É uma fase maravilhosa. Eu disse para um rapaz lá da igreja que faço parte, que sou pastor, eu vi que ele está conversando com a garota lá, os dois sempre tão juntos. Eu falei, você está apaixonado? Ele falou assim... Ele falou, tô. Eu falei, então, curta esse momento, porque é bom demais. Mas como diz o Gary Chapman no seu livro As 5 Linguagens do Amor, depois de 2, 3 anos de casados, um olha para o outro e fala assim, mas não foi com essa pessoa com quem me casei. Quem é essa pessoa? Mas não é que você casou, não é que você... É óbvio que você não está reconhecendo a pessoa, pode ser que isso aconteça, mas o fato é que depois de 2 ou 3 anos de casados, a gente volta a ser quem éramos antes de se apaixonar. A gente volta ao estado normal. Você sabe e aí que deve se dar lugar ao amor, que ele conceitua o amor que é o como um ato de escolha. Duradouro, é o de sacrifício. Você sabe que as neurociências do comportamento falam pra gente que a paixão tem uma data de validade, inclusive um prazo biológico, né? Porque ela é uma químico. Consequência do desejo cérebro. E ela nos coloca justamente para reprodução. Então, assim, é um instinto e vai acabar, até porque o nosso corpo não daria conta dessas borboletas no estômago o tempo inteiro e esse coração disparado, né? Mas sabe que eu acho que esse senso de plenitude a gente também alcança quando a gente busca a Deus, né? Sim. Óbvio. E se você tem um marido e uma mulher orientados para Deus, acho que você preenche muito essa sensação do vazio quando os dois estão bem orientados. Eu né? diria que só preenche para o alto, assim, Ju. Porque às vezes a gente está buscando no parceiro o preenchimento que não é humano, que não né? é humano. Que não é o outro que vai poder te dar, Sim. a paz que não é o outro que vai poder te dar. Na perspectiva cristã, só Jesus pode fazer isso. Pois é. Né? E eu acho que essa paixão que a gente tem, a gente vê nos relatos de alguns santos, por exemplo, né? Na história da igreja, que é tão longa, que eles alcançam essa plenitude e esse enamorar-se, né, de Jesus, que eu acho que isso preenche a vida deles por completo, né, das pessoas que encontram. Então, isso é muito bonito mesmo, né? Pessoas que já estão no seu 5º, 7º casamento estão nessa busca. Já entenderam que a questão é o Fábio Júnior que o diga, né? É verdade. Não sei se poderia citar o nome dele, acho que vamos ter que cortar acho que essa pode, não tem problema. Ele é quase um assunto público, né? Exato. Agora, só antes de ir para o último cavaleiro, porque a gente já está falando da defensividade, né? E o antídoto, a gente não falou do antídoto. o antídoto é antídoto. muito simples. Assumir a responsabilidade. Pois é, então. Agora, assumir a responsabilidade. Olha, realmente... agora, é óbvio que a pessoa, para isso, ela tem que romper certos paradigmas sobre si mesma. Orgulho, exercer humildade e dizer, realmente, olha, eu tenho uma parcela de responsabilidade nisso que está acontecendo. Mas também tem algo que é importante que essa pessoa tenha, que é maturidade. E é algo que me preocupa demais, porque a gente vive uma crise de maturidade. As pessoas estão absurdamente imaturas. Adultos com comportamento de adolescente. Não sei se você acaba enxergando isso na sua clínica. Totalmente. Não é? Assim, adulto, na as vida, pessoas né? têm Em todo lugar. Filhos, elas têm filhos, são casadas, mas assim... E elas estão se comportando de uma forma birrenta. Exatamente. Então, a defensividade... E escondendo o papel de chocolate. Não, a gente vê mãe disputando com a filha adolescente para ver quem é mais pop, né? Assim, na maneira, às vezes, de se vestir mesmo. E a imaturidade é muito prejudicial, né, nas famílias. Então, você tem que ser maduro para poder usar o antídoto, né? Tem um contra a dado divulgado defensividade. pelo IBGE, não sei se entra um pouco nisso que você está falando, Juliana, que o IBGE identificou que existem 10 milhões de brasileiros entre 15 até os 29 anos. Os neném? Os neném, que nem estudam e nem trabalham. Não estudam e não trabalham, não é por uma questão nem de doença, porque realmente não querem. Meu Deus. Não querem. E não querem assumir. Desses 10 milhões, 70% são mulheres e 30% homens, que querem ficar em casa, sendo sustentados pelo pai, pela mãe. Sim. E muitas dessas mulheres é porque engravidam muito cedo, né? Então acabam tendo que abandonar o trabalho e os estudos,
né, para poder dar conta dessas crianças, Isso a grande muito parte preocupante. delas. Eu tenho 2 perguntas ainda nesse tema, porque dos 4 cavaleiros, embora todos sejam horrorosos, esse me incomoda demais pelo seguinte, porque ele aparece muito fortemente na sociedade, assim. Não sei se vocês concordam, mas tem relação esse comportamento que eu vejo em casa com a construção de uma sociedade muito vitimista, que nunca assume o seu papel, sabe? Porque a gente tem vivido um momento muito vitimista, assim, né? Acho que é a mistura, né? Do vitimismo com a imaturidade. Sim, a gente tem vivido muito isso. E aí a segunda pergunta tem a ver com a primeira, que é a seguinte. Nós estamos criando futuros parceiros, futuros maridos e mulheres, futuros adultos, que não têm nenhum senso de autorresponsabilidade, porque somos os pais de uma geração que não permite frustração, e aí eles estão crescendo intolerantes à frustração, e também não são treinados, ensinados a assumirem, né, seus compromissos, suas responsabilidades, seus prejuízos, porque a gente está sempre ali remediando, consertando, resolvendo, dando. Que relação tem essa criação com essa sociedade vitimista que vai desembocar lá naquele adulto que no futuro vai conflitar no casamento por isso? Eu concordo, Oiane, plenamente com você. É óbvio que a gente tem que fazer uma análise em relação a esse assunto, tanto do ponto de vista da sociedade como um todo, né? A questão da parentalidade, da criação que a gente está vendo hoje aí, mas também do indivíduo, né? Uhum. É humano, isso eu coloco todos nós, né, nesse bojo. Quando a gente é criticado ou se sente ameaçado, a nossa primeira reação é de defesa. Tá. Então existe essa coisa humana. Todos nós temos uma coisa chamada ego, orgulho. Então, por isso que o criticismo, ele atravessa a defensividade. Então, se eu sou criticado justamente ou injustamente, isso vai me ferir, isso vai me causar um mal-estar, e a minha reação natural humana é me defender. Certo. É me defender, né? Então, a primeira reação é me defender, né? Uma pessoa madura, ela pode ter essa reação de defesa, né, de se defender, mas uma pessoa madura, o que ela vai fazer? Durante a conversa, o diálogo, ela vai reconhecer que ela errou, que ela tem parte da responsabilidade pelo problema que está acontecendo. Então, esse é um ponto. Então, a defensividade ou essa coisa de se defender tem um lado humano, né? Agora, tem a tendência da pessoa nunca assumir os seus erros, né? As suas falhas, as suas faltas. Então, por que essa pessoa ela age dessa forma? Essa é a pergunta. Ela aprende ou a gente não tem só uma resposta para isso. Uma das respostas é isso que você está colocando. E eu volto na família de origem. A responsabilidade que nós pais temos de ensinar os filhos a assumirem o que fazem. Agora, o que os filhos... E a repararem, né? E a repararem. Os erros, né? Como que os filhos estão assistindo os pais a lidarem com questões... por exemplo, de assumir os seus erros. Então, o filho está vendo que o pai gritou com a mãe, foi violento com a mãe, viu que a mãe mentiu para o pai, né? Isso é muito ruim nas relações, né, paternais, quando o filho se torna um aliado do marido ou da esposa. Sim. Então, isso é altamente destrutivo. Então, o que essa criança está aprendendo? Ela está aprendendo que quando ela crescer... ela também não vai assumir aquilo que ela faz, de errado, de destrutivo para si ou para os outros. Então, o papel dos pais nessa criação, ou nessa educação, melhor dizendo, ela é fundamental. Nós, pais, vamos errar. É impossível que não erremos. Vamos errar, mas o que a minha filha, o meu filho está assistindo quando eu erro? É saudável, é sábio que os filhos assistam, vejam os pais pedindo perdão. Olha isso. Os pais assumindo os seus erros. É importante que... O pai não vai perder a autoridade se ele errar com o filho e dizer para o filho, filho, olha, eu errei com você, me perdoe, eu te amo. O pai não devia ter falado dessa forma, ter agido dessa forma. Então,
O pai, quando faz isso, ou quando vê a mãe pedindo perdão para o pai pedindo perdão para a mãe, assumindo os seus erros, a criança, quando assiste a isso, ela está participando disso, ela está aprendendo, o seu caráter está sendo formado. Quando ela se tornar uma pessoa adulta, ela vai aprender a assumir os seus erros. A não jogá-los para debaixo do tapete ou jogar ou dizer, não, o culpado é você, não tem nada a ver com isso. Ou ficar dando desculpa, se justificando, né? Sim. Eu sou a vítima. O oposto disso é uma mochila de muitas toneladas, né? Porque o perdão é uma questão, né? Na vida. As pessoas têm muita dificuldade, no geral, em perdoar, porque não aprenderam isso. Perfeito. Bom, acho que a gente podia, então, passar para o último, né? A gente já falou dele, mas só para deixar registrado. Né? Qual é o último cavaleiro? O último é chamado de obstrução, que é aquela atitude do casal na hora de discutir, né? Conversar sobre os conflitos, aquela atitude de se manter calado, de não falar nada. É o que você, Lani, chamou de silêncio. Né? E o silêncio, como eu já disse, ele é aterrador, porque o silêncio ele fala, o silêncio ele grita, ele está comunicando algo. Agora, uma coisa interessante é que esse é um comportamento visto em 85% das vezes nos homens. Olha. Porque é um comportamento tipicamente masculino. De não querer discutir a relação. De não querer ir para o embate. E o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com ideologia de gênero. Tá. O que eu estou falando aqui tem a ver com biologia. Ok. Tá. Porque não tem jeito, gente, não tem como a gente dizer que não há um comportamento tipicamente masculino e feminino. Isso não é uma regra para todas as mulheres, não é uma regra para todos os homens, porque existe o fator da complexidade do comportamento humano, é óbvio. Né? Eu conheço casais fora da curva em que o marido fala pelos cotovelos, a esposa quieta, mas são casais fora da curva. Normalmente as mulheres falam muito mais do que os homens e elas estão mais abertas a discutir a relação, a conversar sobre a relação. Nós, homens, eu me incluo nesse comportamento tipicamente masculino, a gente não gosta de discutir a relação. E quando nós, homens, resolvemos discutir a relação, como que nós queremos discutir a relação? Em poucas palavras, objetivamente, da forma mais sucinta possível. 10, 15 minutos, entendeu? Então já é muito. É assim que a gente quer resolver os problemas. E para nós, homens, é o seguinte, olha, conversamos sobre isso já. Tá resolvido. Está resolvido? Ótimo. Agora vamos fazer sexo. Só que na cabeça da mulher não é assim que funciona. A mulher, ela precisa falar sobre aquilo. E não é só falar 10, 15, 20 minutos. Ela precisa falar e aprofundar-se e cavar um poço fundo e falar. E outra coisa, a mulher ela só não aprofunda, mas ela vai... Imagine que fosse um poço, ela vai abrindo, alargando aquilo e trazendo outros temas, outros assuntos para aquele tema que era o tema principal da discussão. Isso na cabeça do homem é desesperador. É uma tortura. Então o que o homem faz? Ele se fecha porque... Ele desliga. Ele desliga. Né? Então, como se diz hoje, dá uma bugada na cabeça do cara. Entendeu? E ela fica falando, e ela fala assim, mas você não vai falar nada? Porque para ele já resolveu. Então, o comportamento mais... Você falou por nós dois. Então, assim, agora, pode acontecer que esse silêncio não seja por um comportamento tipicamente masculino, mas porque a pessoa já está cansada. Aí Sim, é perigoso, hein? Né? Teve Que o casal que não briga mais, no bom sentido da briga. Eu já ouvi falar sobre isso, assim, quando chega nesse ponto é porque realmente tá, assim, já tá na UTI, mas... Quase morte cerebral. Há alguns anos eu atendi um casal em que o casamento estava muito ruim, né? E aí ele chegou para mim, estava atendendo só ele falou assim, olha, agora está tudo bem porque a minha esposa... Ela parou de reclamar, ela parou de falar, agora está tudo bem. Aí eu falei assim para ele, ela não parou de falar porque está tudo bem. Ela parou de falar porque desistiu. Ela está desistindo. Ela não aguenta mais. Ela está estafada emocionalmente. Ela está entregando os pontos. É por isso que ela parou de falar. Ela ativou o botão. Gente, eu não isso é muito mais. sério. Exatamente. Porque às vezes tem uma ideia de que no conflito, né? O conflito é o último estágio. O conflito ele é bom, não é? Se a gente aprende a lidar com esses cavaleiros,
a relação vai passar por isso. Agora, parei de falar, não me importo mais. Agora, o silêncio aí, no caso da obstrução, é diferente das pausas. O Gottman... Porque o silêncio sábio, ele é necessário também. Por exemplo, Sim. não vou falar agora. Exato. Não é momento... Fala um pouquinho sobre isso, sobre pausa sábia, necessária e o silêncio que ele diz aqui da obstrução. A gente sabe que quando os ânimos estão efervescentes, a gente está sentindo raiva, desprezo. É muito difícil controlar as emoções. Mas o Gottman, ele fez uma experiência de laboratório com diversos casais. Então, ele pegava o casal, colocava numa sala e colocava eles para discutir os problemas, medindo o batimento cardíaco dos dois. Quando a coisa começava a pegar fogo na discussão, o batimento chegava a 100, o que o Gottman fazia? Ele entrava na sala e falava assim, olha, a gente está com um problema aqui no aparelho de medir a pressão, vocês leem essas revistas aqui, não falem nada agora, deixa a gente arrumar o aparelho e esperem um pouco. Na verdade, não havia problema nenhum com o medidor de pressão. Provocando uma pausa. Então, o que ele começou a perceber? Depois de 20, 30 minutos, quando o batimento voltava ao normal, ele voltava na sala e falava, agora vocês podem voltar a conversar o que vocês estavam falando. Na maioria dos casos, o casal conseguia voltar a conversa de uma forma mais amigável, mais construtível. Mais construtiva, exatamente. Então, é um exemplo, né, em laboratório de que as pausas são importantes. Olha, deixa eu parar agora, respirar, vou até a janela, vou até a sacada, vou dar uma volta, a gente volta para conversar sobre isso. É óbvio que para o casal fazer isso, como você disse, Juliana, tem que ter muita maturidade, né, e controle emocional para fazer isso. Mas as pausas, então, são importantes e é diferente da obstrução, que é aquela atitude, olha, vou me calar e não quero falar sobre isso, não estou ouvindo o que você está falando, não quero ouvir, então vou ficar quieto. É realmente muito ruim esse comportamento que é visto na maioria dos casos em nós homens. Então, nós poderíamos dizer que nesse caso tem 2 antídotos, que seria, por exemplo, o diálogo e as pausas. Sim, a pausa seria um antídoto, né? E a pessoa, ela... Se abrir, né? Realmente, ela perceber que aquele silêncio, aquela obstrução, que é um cala-boca, né? É uma forma de dizer, olha, cala a boca, Sim. para de falar, não quero conversar. Que isso não é bom. Eu falei do comportamento tipicamente masculino e feminino, que a mulher precisa falar e o marido precisa ficar quieto, ele quer ficar quieto, são necessidades. Então, o que é importante? A mulher, ela procurar manter-se centrada naquele assunto principal, não ficar trazendo outras coisas, né? Embora ela tenha essa necessidade. E o marido, ou homem, ele procurar falar, dizer o que está sentindo, sem nenhum tipo de violência verbal, sem diminuir, sem depreciar, sem usar de ironia. Então, tem que haver um esforço mútuo aí. Então, é a forma que eu vejo da gente evitar a obstrução. Perfeito. Né? Agora, tem solução, né? Tem salvamento, né? Salvação. Porque o que a gente vê muitos psicólogos aí de algumas linhas falando assim, desiste dessa, meu filho, Vai ser feliz. Vai ser feliz porque o mais importante é a sua felicidade, né? Carpe diem. E vai para a próxima. Você é da linha que você acredita que mesmo nessas condições, né, mesmo que chega no estágio final, né, de obstrução, de eu não ligo, de restaurar os casamentos, vale a pena restaurar os casamentos? Bom, eu penso que talvez nem todos os meus colegas psicólogos vão concordar com o que eu vou dizer, mas eu acredito que um psicólogo, né, que recomenda que uma pessoa se divorcie, se separe, está agindo, na maioria das vezes, com muita irresponsabilidade. Porque o divórcio, a separação, ela é traumática. Né? Ela vai trazer prejuízos muito grandes. Ela é muito mais prejudicial do que uma restauração. Eu não estou dizendo... É óbvio que há casamentos que não são possíveis serem salvos. Né? Talvez eu vou ser controverso com o que eu vou dizer e que não sirva de desculpa para quem está passando por crise conjugal. Eu acredito que há casamentos que nunca deveriam ter acontecido, né, que foram mal projetados, mal planejados, começaram errado, mas também há divórcios que nunca precisariam ter acontecido, que não precisariam ter ocorrido. E alguns desses divórcios aconteceram
porque foram impulsionados por uma má terapia, Olha isso. por maus profissionais. É muito sério isso. Isso é muito sério. A gente está dizendo, então, que tem um enviesamento, uma espécie de influência, um direcionamento, uma intenção, uma influência para o mal mesmo, que porque o psicólogo ele exerce uma figura de autoridade sobre a vida de uma pessoa que está nessa situação. Sim. Para que o divórcio seja a única solução? Sim, há casos graves de extrema violência, principalmente contra a mulher, né? Todo tipo de violência. Então, esse profissional ele tem uma responsabilidade em relação a isso, né? De cuidar, de ouvir, né? E às vezes até de reportar, né? De denunciar. Quando as violências são graves. Sim. Né? Violência contra a criança, o psicólogo ele tem uma responsabilidade. Agora, o psicólogo ele não faz um trabalho de aconselhamento. Pelo menos foi isso que eu aprendi na faculdade, né? Existe o aconselhamento, tecnicamente falando, e o psicólogo ele não faz aconselhamento, né? Não é esse o trabalho psicológico em nenhuma abordagem que eu conheço, né? Então, se a pessoa quer trabalhar com aconselhamento, abandone a psicologia. Porque, tecnicamente falando, a psicologia, né, o tratamento, o atendimento clínico, psicoterapêutico, é o psicólogo ouvir as queixas e ajudar a pessoa a se conhecer, a encontrar as suas próprias respostas. Então, sem sugestionamento. Sem sugestionamento. Isso está no código de ética do psicólogo. Ele não pode exercer nenhum tipo de influência sobre o paciente ou cliente. Nenhuma influência moral, filosófica, política, religiosa. Ele não pode fazer isso. E o que a gente vê é que há uma parcela muito expressiva nessa categoria profissional, nessa classe profissional, alegando esse discurso para quem deseja, por exemplo, batalhar em prol da restauração da família, com o argumento de que está existindo uma influência, quando, na verdade, eles são os principais influenciadores para uma outra direção, né? Tem uma desigualdade aí nessa ótica, né? O que a gente precisa compreender, e os psicólogos, né, eu vou me incluir, nós psicólogos, vamos entender o seguinte, que o psicólogo ele está ali atendendo alguém que tem uma história, que tem... ele está ali porque... Essa pessoa está ali porque está sofrendo. Existe um sofrimento, existe uma dor, existe uma falta. Alguma coisa está acontecendo, alguma coisa não está bem, por isso que ela está ali. Do outro lado da mesa tem o psicólogo, que é um outro ser humano, que, por mais que o código de ética proíba, né, qualquer tipo de influência moral, filosófica, política, ideológica, religiosa, é um ser humano que traz toda essa carga. Então, o psicólogo ele precisa se despir de tudo isso e ouvir o seu cliente ou o seu paciente sem nenhum tipo de julgamento e ajudá-lo a entender o porquê que ele quer se separar ou continuar no casamento. E ajudá-lo a entender o porquê que ele pensa dessa forma, porquê que ele está sentindo isso, de modo que, durante o tratamento, o psicólogo ajude essa pessoa, esse indivíduo, a fazer as suas escolhas por ele mesmo. E não por uma sugestão que ele dá porque o psicólogo acha que aquilo é melhor. Ou porque talvez aquele psicólogo tenha tido uma experiência muito ruim na infância com seus pais. Sim. Ou porque aquele psicólogo é um divorciado. Ou porque ele tem um segundo casamento melhor do que o primeiro. Ou porque ele tem uma ideologia, né, de repente, diferente. Sim, e tem. Né, como acontece com os professores em sala de aula. Sim. Será que existe neutralidade 100%? É uma pergunta para os meus colegas psicólogos, né? Existe uma neutralidade 100% nos atendimentos? Ou será que nós também somos seres humanos que estamos ali carregados de crenças, de valores e princípios? Então, é algo para a gente pensar e tomar muito cuidado, porque o psicólogo, enquanto um profissional da área da saúde, ele tem muita responsabilidade com o que ele está falando. Porque o psicólogo ele trabalha com os seus ouvidos e também com a palavra. Então, ele tem que ter um ouvido atento e saber o que está falando. Perfeito. Antes da gente ir inclusive, para essa questão aí psicológica, queria fazer uma pergunta final, assim, que arremata tudo isso que a gente falou em termos de construção social.
conjugalidade impacta na parentalidade? Qual é o efeito, quais são os prejuízos que uma criança tem na vida quando ela vê esses 4 cavaleiros em ação o tempo todo dentro de casa? Que prejuízo do ponto de vista psicológico esses filhos têm com o divórcio? Porque se os cavaleiros estão presentes, 93% de chances de um divórcio. Queria entender a consequência disso, porque às vezes existe uma crença de que a separação vai preservar os filhos, vai proporcionar um bem-estar maior para os filhos. Claro que a gente não está falando aqui de casos extremos de risco de integridade física. Mas quando não há esse risco e os 4 cavaleiros estão em ação, qual é o prejuízo de vê-los em ação e o prejuízo do divórcio que eles fatalmente vão trazer? Tá, a gente tem nessa pergunta várias questões, né? Primeiro, segundo Gottman, os 4 cavaleiros, ou esses 4 comportamentos disfuncionais e destrutivos, né? O criticismo, o desprezo, a defensividade, a obstrução, existe uma correlação do ponto de vista da pesquisa científica, né? Existe uma correlação entre esses comportamentos e o divórcio. Uhum. Correlação não significa causa. Uhum. Não significa causa. Então, segundo Gottman, não são os 4 cavaleiros que determinam a separação, mas existe uma correlação entre eles, né? Então, quando eles estão muito frequentes, com muita intensidade, a previsibilidade aumenta as chances. Então, o que ele quer dizer com isso? Que se os 4 cavaleiros estão lá, é porque alguma coisa não está bem. Uhum. Né? Então, o que o casal tem que descobrir, identificar por que eles estão se tratando verbalmente dessa maneira. Uhum. O que não está legal na relação? E não só para ajudá-los a restaurar e a melhorar o relacionamento entre eles, mas, enfim, o que a Elaine está trazendo, que é a responsabilidade do casal como membros, né, de uma família que está impactando ali os filhos. Sim. Né? Não tem como a gente esconder o fato de que as crises conjugais afetam, isso há estudos aos montes, afetam as crianças em vários aspectos. Não tem como a gente esconder esse fato. Isso é um fato, é verdadeiro. Qual que é o maior medo de uma criança? Eu me lembro que o meu maior medo quando era criança, né, meu pai enfrentou aquela fase dos anos 80 de muito desemprego, inflação alta, mas eu não me lembro de eu ficar acordado de madrugada por causa da inflação, né, ou os riscos de desemprego do meu pai. Eu sabia que eles iam dar conta e eu ia ter comida em casa. Qual era o meu maior medo? Que papai e mamãe se separassem ou que um dos dois morresse. Sim, acho que é o maior medo das crianças. Gente, isso é tão forte. Eu lembro que eu ficava pensando, se papai e mamãe morrer, ou se meu pai e minha mãe morrer, quem vai vir outra pessoa? Me toca profundamente. É um tio, é uma tia, quem que vai cuidar de mim? Então era uma coisa que passava... Acho que passa pela cabeça de todas as crianças. Graças a Deus não houve separação entre os meus pais e estão juntos até hoje, né? Estão vivos, graças a Deus. Então, esse é o maior medo da criança. Uhum. Então, os pais eles têm que promover para esse indivíduo, criança, né, um ambiente saudável, que confira aos filhos a construção de uma saúde emocional, física, sabe, bem estabelecida. E não vamos divorciar porque vai ser melhor para eles, né? Sim, é óbvio que a gente não pode generalizar. Há casos em que a separação se tornou, talvez, mais saudável para algumas crianças. Isso não significa que exista divórcios, vamos dizer assim, divórcios saudáveis. No sentido de que... Que não vai ficar nenhum prejuízo. Eu não vou usar saudáveis, vou usar tranquilos. Não existe divórcio tranquilo. Sempre vai ter algum problema vai decorrente. Ter. Não tem jeito. Não tem jeito. A criança está sofrendo porque os pais estão brigando demais, então vai ser melhor que os pais se separem. Ok, mas essa criança vai ter outros sofrimentos. Uhum. Não tem como eliminar o sofrimento. Uhum. Vai sofrer com os pais juntos, vai sofrer com os pais separados. Não tem como fugir do sofrimento. Afinal, o viver é sofrer. E o que eu estou falando... Apesar de falarem o contrário para as pessoas. Sim. Não é um achismo. Isso os estudos apontam, estudos científicos que apontam isso, né? Aos montes. Os prejuízos da criança. Primeiro, a criança que vê os pais brigando frequentemente.
Eu estava até comentando com você, né, Elaine, fora do ar, de um vídeo meu lá de 2016 no meu canal do YouTube, que é o meu vídeo mais assistido, que eu falo sobre as consequências psicológicas e comportamentais na criança que vem os pais brigando frequentemente na frente delas. E foi espantoso para mim, porque eu tenho lá milhares de crianças e adolescentes fazendo comentários nesse vídeo. E sobre se o fazem sofrimento, comentários é porque buscaram Sim, isso. mas para chegar tema, a fazer um comentário, relatando o sofrimento. Eu gravei esse vídeo para os pais. E são as crianças e adolescentes que estão assistindo e relatando nos comentários o sofrimento que eles passam. Há crianças que falam assim, olha, meus pais estão brigando agora, nesse momento. Então, é realmente uma coisa assustadora, né? E quando acontece a separação, o que é a separação? É a ruptura familiar. Então, a criança, ela precisa se sentir segura, ela precisa sentir que papai e mamãe se amam, se gostam, se dão bem. As crianças precisam ver os pais discutindo os problemas e elas precisam aprender que é possível discutir problemas, divergir, não concordar e continuar amando. Sim. Discordar e continuar respeitando. Discordar e sem desprezar. Desprezar e continuar cuidando. Eu falei desprezar? Desprezar, né? Discordar. Discordar E continuar cuidando. E continuar cuidando. Então, isso é muito importante. Então, para a saúde emocional e psicológica da criança, a separação ela vai trazer prejuízos. De todos os tipos. Então, essa criança, é óbvio que isso vai depender, o grau de como esses problemas vão surgir vai depender do ambiente familiar, como se deu esse divórcio, como que o pai e a mãe estão conduzindo essa separação, o ambiente doméstico, o ambiente social, a rede de apoio que essa criança tem. Mas, normalmente, quais são os principais prejuízos para uma criança que vê os pais se separando? A gente tem aí a depressão e a ansiedade, que são os casos mais comuns. Sentimento de culpa. A criança se sente culpada pela separação dos pais. Baixo rendimento escolar. E, às vezes, lá na escola, a professora não sabe que está tendo uma crise entre os pais e a criança ela recebe a culpa, né, de ser uma criança que... De novo, né? Uma criança que tem dificuldades de aprendizagem. Ela não tem, ela está com um problema psicológico. Né? Então, baixa autoestima. A criança ela sente que ela não é importante para os pais, porque os pais estão se separando. E uma coisa também muito prejudicial para a criança é onde é o meu lugar? Porque agora eu tenho 2 casas. Dentro disso, eu tenho lido muito, e essa é uma pergunta um pouquinho polêmica, mas necessária. Eu tenho lido muito sobre o impacto do confronto, não do conflito. O conflito é positivo, mas do confronto desses cavaleiros em ação na família impactarem depois com divórcio ou sem divórcio na questão da identidade. Ou seja, estudos indicando como possibilidade o conflito da identidade de gênero, porque, afinal, eu estive em uma família onde o masculino era um problema para mim ou o feminino era um problema para mim. E aí eu olho para aquele casal e penso assim, por exemplo, eu quero uma mulher como a minha mãe, não quero um homem. Porque a mulher é mais respeitosa, mais doce, mais acolhedora. Eu não quero um homem como esse. Ou o oposto. Eu não quero uma mulher. O meu pai é uma figura mais atraente para mim. Você tem assim algum estudo ou uma leitura clínica mesmo de que esse também possa ser um dos prejuízos? Conflito com a própria identidade? Isso pode acontecer. Óbvio que um conflito de identidade não vai ter apenas uma explicação. Né? Eu volto a dizer da complexidade do comportamento humano. Então, o ser humano é um ser altamente complexo. Não é? Agora, é óbvio que esses conflitos familiares podem realmente causar aí, vamos dizer, ter como resultado isso que você está falando. A pessoa tem uma crise de identidade em relação à sua sexualidade. Isso realmente pode acontecer. Né? Para os profissionais da área da saúde, isso é uma grande dificuldade, né? Porque no sentido de que se a pessoa ela passa por isso, é porque não aconteceu nada lá atrás.
né? Aconteceu porque tinha que acontecer. Mas, quando, na verdade, não. Pode ser que seja uma explicação, mas é óbvio que não explica, né, todos os casos, sim. Perfeito. Agora, Marcelo, você tem um programa que se chama Dê um Up em Sua Vida, né? Sobre o que é esse programa, conta um pouquinho pra gente. Ele tem a ver com restauração de casais, de famílias? Especificamente não, né? O The Up em Sua Vida é um programa de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, em que os principais propósitos é o aumento do autoconhecimento, a pessoa se conhecer melhor, porque quando você se conhece melhor, você potencializa a sua vida em todas as áreas mais importantes, né, da sua existência, e também o atingimento de metas e objetivos. Então, os principais propósitos são esses. Para atingir esses propósitos, eu me utilizo de ferramentas tanto de autoconhecimento quanto de atingimento de metas e objetivos, de planejamento e ação. Então, se o objetivo for restaurar a família, pode ser interessante. Pode ser, mas aí eu tenho um outro programa que é uma terapia de casal. Entendi. Então, o The Up em Sua Vida, ele é um programa, então, de autoconhecimento, de busca de atingimento mais de metas. individual. Sim, né? mais individual. Né? E os principais benefícios são esses, né? A pessoa... eu me utilizo como base a psicologia positiva, né? A ciência do bem-estar, então isso é muito importante. O The Up em Sua Vida não é, do ponto de vista da psicologia, embora exista lá, né, elementos da psicologia, mas ele não é um tratamento clínico, psicologicamente falando. Eu também atendo na clínica, né? Eu também faço psicologia clínica, eu também tenho um programa de terapia de casal, né, de 10 sessões. O The Up em Sua Vida também é 10 sessões, são programas fechados, é diferente do atendimento clínico, né, da psicoterapia, que não tem prazo para acabar, que eu também faço esse tipo de atendimento. E também desenvolvo um trabalho que é a identificação de perfil de personalidade e de estilo de liderança. Então, para quem está querendo se descobrir aí, ou o empresário vai fazer uma contratação e precisa saber qual o perfil daquele líder que ele precisa, eu faço esse tipo também de trabalho. Legal. E, além disso... bastante coisa, hein? E, além disso, paralelo a esse trabalho psicológico que eu faço, né, eu também desenvolvo um trabalho pastoral lá na Viver em Cristo, em Suzano, que eu tenho a honra, o privilégio, né, a alegria de ser o cofundador, co-pastor sênior, né, já há 25 anos, estamos trabalhando ali através dessa comunidade, ajudando as pessoas no evangelizando. Sim, através do seu desenvolvimento. Aconselhando, né? De uma forma voluntária e diferente. E aí, naquele perfil do Instagram que você forneceu pra gente, as pessoas conseguem te acessar para buscar essas informações. Sim, qual é o marcelocaide.oficial, que é a minha página profissional em que eu divulgo a minha atuação como psicólogo. Caide com K, D mudo no final, né? Então, chegou aquela hora que a gente gosta muito, Ju. Que hora é essa? Que é a hora de reagir a um post do Unipaz, que já olhou, já escolheu. Vamos colocar aqui na tela. O mais importante trabalho que você fará em toda a sua vida é o que você faz entre as paredes da sua própria casa. E aí, como é que você reage a esse conteúdo, meio que alinhavando esse tema que a gente trouxe na reunião de pais de hoje? Eu escolhi, Juliana, essa frase porque está dentro do contexto da nossa conversa aqui hoje, né? Que é a família, que é a conjugalidade, parentalidade, a comunicação no casamento. E realmente, né, o mais importante trabalho que fazemos em toda a nossa vida é aquilo que nós fazemos dentro de casa, dentro das quatro paredes. Talvez, para muitos de nós, as pessoas que mais nos irritam estão entre quatro paredes. Estão lá. Porque para pensar, se a gente tratasse as pessoas de fora como tratamos as de dentro de casa, será que teríamos amigos? Será que teríamos emprego? Teríamos trabalho? Teríamos relações sociais? Porque em casa é o lugar que a gente desnuda a alma. Sim. Em que a gente esquece de pedir licença, esquece de pedir por favor, esquece de dizer obrigado. Não tem filtro nenhum. Né? Não tem filtro. A gente fala, dá licença aí, vai logo. Pô, mas você está me perturbando. A gente não tem muito filtro, né? Sim. Mas se tudo der errado na nossa vida,
É para lá que a gente volta, né? São essas pessoas que estarão do nosso lado se tudo der errado. Sim. Nossa, é muito forte. Isso, Né? isso. Então, por isso que eu digo que realmente é o mais importante trabalho. Porque é para essas pessoas, sobretudo, que deixaremos o nosso legado. E legado, não estou falando de patrimônio, não estou falando de herança, não estou falando de coisas. Porque legado não é o que deixamos para as pessoas, mas é o que deixamos nas pessoas. É o que deixamos no coração delas. Então, e eu acredito realmente nisso, né? E como cristão, eu acredito que é nesse lugar, em casa, que o evangelho começa a ser vivido. Tem que ser lá. Para os casados no casamento, estendendo para os filhos. Porque se eu não vivo o evangelho dentro de casa, tudo que eu faço fora da minha casa é um mero teatro. É isso mesmo. Nossa, fantástico. Fantástico. Vamos para um bate-bola agora, uma chamada oral, como a gente chama aqui. Eu vou te fazer uma pergunta e você, de bate-pronto, me dá a sua resposta, tá bom? Podemos começar? Vai lá. Então vamos lá. Uma nota alta. Jesus, nota 10. Não sei se é para dar a nota. Nota 10, nota 1000. Nota 1000. Porque nele nós O encontramos. mais pop do Brasil e do mundo. Nós encontramos nele, em Jesus, todas as virtudes que nós, como seres humanos, devemos buscar para que a gente cresça como seres humanos, como pessoas, né? Para que a gente estabeleça relacionamentos significativos, construtivos, duradouros. Perfeito. Uma nota baixa agora. Para o nosso sistema educacional. Nem vamos continuar. Nem vamos, isso senão aí vira é outro podcast. O que precisa ir para recuperação? Para recuperação, os casais que estão insistindo em resolver os seus conflitos, praticando os cavaleiros do Apocalipse. Fantástico. É isso aí, Preciso né? ir para recuperação. Eu falo isso porque eu na sexta série, fui para a recuperação de matemática e repeti. Então, a recuperação é difícil, mas é possível a gente retomar. É isso aí. E para terminar, uma lição de casa. Uma lição de casa é o perdão, a gratidão e a construção da cultura da admiração no relacionamento. Que bacana. Olha, Foi nem sei, acho que poderia terminar aqui, mas vamos para a dica cultural antes da gente encerrar. A gente sempre pede para os nossos convidados darem uma dica de leitura, filme, série, para deixar para quem está assistindo. A minha dica cultural é o The Chosen, né, que está aí bombando, né? É uma série realmente fantástica sobre a vida de Jesus com, Graças a Deus, com né? seus discípulos. É pop essa série. As 3 primeiras temporadas são encontradas na Netflix, está aí também no cinema. Também tem o aplicativo do The Chosen, que a Que é pessoa o Angel Studios, né? pode baixar. Tem do Angel e tem do The Chosen mesmo. Chosen Tem os mesmo. 2 aplicativos que a pessoa pode baixar no celular e assistir gratuitamente aos episódios. A série ela traz para a vida, né? Os ensinamentos do Evangelho. É muito interessante assistir, inclusive, com a família, com os filhos em casa. Sim. E uma coisa que eu gosto bastante do The Chosen é que desmistifica aquela imagem de Jesus, né? Traz um Jesus que é Deus, mas que também é humano. Fantástico. Muito bom. Gente, infelizmente, agora não é a hora que a gente gosta, não. Posso Acabou. indicar 2 livros? Deve. Continua. Primeiro é As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman, que é um conceito muito simples sobre a forma como nós estamos acostumados a comunicar amor, que eu acho uma grande sacada dele, que é tão simples de entender e tão poderoso, que é a chave da resposta que muitos casais estão procurando para resolver os seus problemas. Vale dizer que não foi refutado há muitas décadas, assim. Porque a gente, quando pensa em ciência, a gente pensa só em quem está produzindo ciência. Mas tem a maior número de cientistas são aqueles trabalhando para derrubar uma tese. Sim. E a dele Ainda tá lá segue em pé. intacta, né? Eu E tem para utilizo, criança, adulto, né? Sim, sim, As 5 Linguagens do Amor da Criança, do adulto, do perdão, ele escreveu também. Sim. As 5 Linguagens do Amor do Adolescente, leitura obrigatória para os pais de adolescentes lerem. E As 5 Linguagens do Amor, que é o livro que gerou, né, os que vieram em seguida, é um conceito que eu utilizo nas minhas terapias de casal, porque realmente é simples, como eu disse, e ao mesmo tempo poderoso na resolução de conflitos conjugais. E o segundo livro é Homens São de Marte, Mulheres São de Vênus, do John Gray, porque a grande dificuldade de nós, homens e mulheres, é compreender como funciona a mente
e o comportamento do outro. Se a gente conseguir entender, nós homens, como funciona a mente e o comportamento feminino, e as mulheres compreenderem como funciona a mente e o comportamento tipicamente masculino, isso vai ajudar muitos casais a conviverem, a construírem um relacionamento satisfatório e duradouro. Benditas diferenças, né? É. Bom, a gente chegou ao fim, mas se você não assistiu os episódios anteriores, busca lá. A gente tem muitos temas para ajudar a sua família, para ajudar no seu relacionamento com seus filhos, para orientar, dicas práticas como a de hoje. Participa mandando sugestões para a gente. Se você tem o desejo de sentar aqui como um convidado também, sinaliza pra gente, porque a ideia é uma reunião aberta, né, Gil? É isso. O e-mail pode enviar para o reuniãodepais@gmail.com. A gente está no YouTube, estamos no Spotify também. E com o apoio do Extremamente e do Unipaz, que fazem com que esse programa aconteça. Marcelo, obrigada pela aula que você deu pra gente aqui hoje. Eu espero que seja frutífero para que as pessoas aprendam, assistam e que coloquem em prática. Muito obrigada, uma honra, nem consigo expressar a gratidão desse convite aceito. Eu tenho certeza que essa mensagem vai se propagar, é o nosso objetivo maior, né? Ajudar as pessoas a refletirem um pouquinho mais sobre aquilo que pode ser feito para preservar o bem maior, que é a família, que é a nossa verdadeira identidade, que é a criação saudável e segura dos nossos filhos. Obrigada de coração, foi fantástico. Eu agradeço o convite, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Foi realmente maravilhoso e eu agradeço, tá bom? Obrigada, gente. Então, até a próxima. Até a próxima reunião. Tchau, tchau.